Lá a gente tá voltando. Deixa eu ver se. Vamos ver esperar a Natália voltar. Olá, tudo bem, pessoal? Então a gente volta aqui para o segundo bloco. Então, no primeiro bloco a gente tivemos a professora Natália Colli, de filosofia, que falou sobre o que é um antifascismo, fascismo, as faces do fascismo. Ela deixou um texto, fez uma leitura de um texto maravilhoso e E é isso, eu gostaria então de aproveitar então enquanto ela, se ela retorna, não sei se ela disse tchau, agora fiquei em dúvida se ela vai voltar ou não, não sei o que aconteceu, mas enquanto isso vocês podem fazer perguntas e tá rolando sertanejo no intervalo. Tá. Na minha Débora, ou aqui, oi, tá rolando mó sertanejão aqui. Então vou esperar se a Natália volta. Ela disse que só um minutinho. Eu tive que vir bem aqui pro canto da minha casa. Eu acho que quem acompanha as lives há 3 meses já vai começar até a dar um tour aqui na minha casa. Essa aqui é a minha casa. Minha mesa aqui tá uma bagunça. Bom, pessoal, enquanto ela não volta, ela lembrar então, ela fez algumas explanações então. Ela fez então uma crítica à democracia representativa, né? Falou do que a democracia do ponto de vista material, fez um contexto muito interessante, um conceito que ela traz, revolta dentro da ordem, que é muito diferente de uma revolta libertária, de uma revolta anarquista. E essa revolta dentro da ordem aí está dentro do que ela chama fascismo. E ela falou que o fascismo é outra face do capitalismo, né? Fascismo, outra face do capitalismo. Olá, Pedro Augusto, chegou a chefia aí. Olá, tudo bem, Pedro? É, Então, falou também da nossa consequência de a gente fazer um erro de avaliação histórica da atual conjuntura política brasileira. Eu acho que vale a pena, ela deixa umas coisas muito interessantes de se pensar, algumas referências, e que eu não vou ter, não consigo agora rever tudo agora, porque depois que a gente postar no YouTube, vocês podem rever aí as. Podem rever aí com ela as. Ela falou pronto aqui, agora me bananei. Vocês podem depois rever a palestra dela, que foi muito boa. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Tô esperando ela voltar pra gente fazer as últimas finalizações, então eu vou dar uns recados aí. Tem, para quem quer, já tem aí as divulgações, quem tá interessado, né, Pedro? Se o Pedro quiser vir aqui na live falar alguma coisa aí sobre a Cepusc, enquanto a Natália volta, pode vir também. Então, dá uma olhada na nossa página do Instagram, sobre cursos, sobre os próximos cursos do segundo semestre. Dá uma olhada nas lives antigas no YouTube. Quem mais, Pedro? Dá uma passeadinha também na nossa página do Facebook. E na próxima quinta-feira não haverá live por enquanto. A gente vai ver isso. Mas no sábado que vem está confirmada com o Marcel Couto, também da filosofia. Acho que é o terceiro filósofo que eu estou trazendo aqui nesse circuito de lives. A gente, apesar que ele está mais antropólogo, vamos discutir lutas LGBTs na América Latina. Ele vai trazer aí um apanhado de lutas, de discussões assim, de que aconteceu de lutas, né, de LGBTs, das siglas em geral, para a gente inclusive repensar as nossas como LGBTs, repensar as lutas inclusive de esquerda, pensar questões LGBTs ou lutas LGBTs não é característica somente da esquerda, não é, quer dizer, desculpa, pensar em lutas LGBTs não é só pauta LGBT, deve ser pauta de toda uma sociedade, de toda a esquerda, desculpa aí,
E acho que o Marcel vai trazer isso também aí, que é uma coisa que ele estuda, um assunto que ele traz. Então vai ser no sábado, no próximo dia 27, às 7 horas da noite. E a gente não vai fazer no Instagram, provavelmente vamos fazer em outra plataforma que a gente vai avisar aí com calma para vocês acompanharem. Aí, cadê a Nath aqui? Thalia, esqueci, não vi que você tinha. Não vi que você tinha voltado aqui. Natália, eu tô longe do norte, não vi quando você mandou mensagem. Então eu tava dando uns recados aqui, o enrolation, assim, os recados. Então, ó, gente, então é muito interessante pensar, então o Marcelo vai trazer essa pauta, inclusive para a gente parar de pensar, quando a gente pensa em lutas LGBTs, assim, mais de revolta, a gente sempre lembra de Stonewall. Então, a proposta do Marcelo é trazer também outras que estão acontecendo, que aconteceram em alguns outros países latino-americanos aí. Então, é no sábado, dia 27, às 19 horas. E olha aí a agenda aí das nossas próximas lives, das nossas próximas atividades. E muito obrigado aí pela participação de todos, só que não acabou, você estava esperando a Natália chegar. Então, Natália, é isso. Eu acho que saber se você quer comentar, complementar. As pessoas não me mandaram perguntas. Tem dia que elas mandam muitas, elas só elogiaram. Elogiaram aqui no WhatsApp para mim. Falou que você fala super bem. Mandaram corações, flores, etc. E é isso. E eu também achei que, assim, super. Você falou que estava nervosa, ou que ia falar besteira. Para mim, inclusive, me deixou com a cara no chão. Até peço desculpa, porque algumas perguntas bobas eu tinha que fazer também. E até esqueci de avisar isso, que tem momentos que eu vou fazer umas perguntas bem bobas mesmo. O que é fascismo? Fascismo e capitalismo. Quer dizer, não é nem boba, né? Isso não tem nada de boba. Não, eu acho que elas são importantes, elas são imprescindíveis. Que é Elas isso que são eu quis imprescindíveis. Que é isso que eu quis fazer, essa proposta quando eu falei para os meninos. Já que eu acho uma pergunta, gente, o que é fascismo ou antifascismo? Eu acho que trazer essa discussão para a gente tentar, isso que você fala, você, assim como eu, você, a gente não traz essa explicação única das coisas, mas traz outras explicações. Eu acho que quem puder acompanhar as outras lives também vai poder ter um acompanhamento sequenciado das discussões. Então, que o Henrique colocou, o Alessandro, o Sandro, a Vanilda, o Cauã, a Roberta. Com certeza, são discussões complementares, né? Eu assistia as outras lives depois gravadas, né? Eu vim ver aqui no feed de vocês e o conteúdo está muito bom. E assim, como benjaminiana, né? O que eu posso dizer para você é que eu só acredito no acúmulo de narrativas, muitas narrativas, em narrativas imensas e enormes que a gente ainda seja capaz de contar. Eu não acredito em nenhuma narrativa única que me derem. Eu acho importante que a nossa luta encampe o máximo de narrativas possíveis, para que a gente possa pensar em como agir, porque a esquerda não tem uma saída pronta, não existe uma resposta pronta contra a nossa situação de barbárie atual. Então, seria preciso que isso acontecesse. Chegou uma pergunta, né? Uhum. Eu queria só agradecer mesmo a chance de poder participar com vocês desse processo de construção dessas muitas narrativas. Eu acho que, antes de responder a pergunta dele, eu queria dizer que uma coisa que a esquerda desaprendeu a fazer foi lidar com autocrítica e lidar com divergências, né? A esquerda, ela esqueceu como é que se faz para divergir uma da outra. E eu acho que a divergência, ela é o motor de uma resposta possível. Então, se alguém tem uma resposta pronta para você de como superar o nó que a gente está metido, que é o nó civilizatório, né? Desde o homem nu, como diria o Bob Dylan, desde o homem nu que a gente está passando por essa história de barbárie, que a civilização é também barbárie, né? Então, eu acredito que para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que admitir as divergências. A gente tem que admitir tudo o que nos é estranho.
e tentar lidar com essas múltiplas divergências, né? Tendo em vista que existem processos históricos que eles são evidentes, do qual existe um comum, mas dentro desse comum cabe muita coisa. Acho que é meio isso, assim. Você quer falar da pergunta do menino? Isso, mas lembrando mesmo, assim, essa acúmulo de narrativas é muito interessante. Não vou tentar traduzir na minha mentalidade. Eu acho que as pessoas não têm que deixar de falar sobre isso, né? Não se calar, não sei, trazer, debater, trazer as coisas também. Isso que a gente fala para os alunos também, para os estudantes em geral. Comente, fala, participa, propõe, não deixe, não se calem. Parece meio banal, mas não se cale. Fala, 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 fala. A pergunta do Lelo Martins, Lilo, sobre os movimentos anti-intelectuais, eles são a prova de uma falta de democratização da ciência. Esse problema seria resolvido se o ensino superior fosse mais acessível? É possível ter e o Dani, é possível ter uma esquerda mais fragmentada na próxima eleição? Olha, como é que você... eu vou tentar Posso te ajudar a responder também. Eu vou voltar para o meu tema com a resposta do Lelo agora, né? O Brecht, quando ele escreveu esse texto sobre o fascismo ser uma face do capitalismo, ele estava tentando se comunicar com os intelectuais de esquerda da Alemanha que defendiam a razão e a cultura, a educação contra o fascismo. E o Brecht vai dizer justamente que isso é uma posição elitista que confia demais na razão burguesa, como se somente a educação e a intelectualidade fosse capaz de barrar a barbárie em curso, né? Então é isso. Não é que falta cultura, tem um excesso de cultura. Eu não sei se a resposta vai vir dos intelectuais. Por exemplo, se a gente admitir, eu sou materialista, né? Eu sou marxista, então se a gente admitir que existe uma crise do capitalismo, que ela não é uma crisezinha, como a gente já falou aqui várias vezes, ela é uma crise estrutural, meio que definitiva do fim desse sistema. Se a gente admitir isso, a gente precisa admitir que os empregos eles não vão existir tão facilmente. Então, a democratização do ensino, a democratização das universidades, da qual eu e o Fernando somos oriundos, a gente estudou na universidade, que é parte do Reúne, né? Que é parte do avanço dos programas políticos para a universidade pública. A gente vai dizer agora para vocês que o número de desempregados e de pessoas que se mataram, literalmente, suicídio mesmo, cometeram suicídio, dentro dessas universidades, porque elas não tinham perspectiva diante do conhecimento adquirido, ela é enorme. Então, você tem uma camada gigantesca de pessoas que estão formadas, endividadas e sem emprego. Só que elas têm um diploma. E elas fazem o quê com isso? Então, assim, é óbvio que mais educação para todo mundo é bom, é um ponto importante, precisa acontecer. Claro, é um ponto importante, precisa acontecer, é bom e tudo mais. Só que ele não resolve nada por si só. A educação e a cultura não vai resolver o processo da desigualdade social e econômica, porque não existe emprego para todo mundo. O capitalismo precisa que existam pessoas que não sejam qualificadas. Ele não vai democratizar a cultura dele com todo mundo, porque não tem emprego. Não tem emprego de qualidade para todo mundo. Enfim. E acho que é uma coisa que talvez a gente... eu não sei, até pensei também assim, passou assim, o nazismo, né? O nazismo, ele tinha uma... A gente fala não a intelectualidade, não a ciência, mas o próprio nazismo tinha um embasamento científico até. Os professores falavam lá para nós também, né, para construir uma fornalha lá que ia matar os judeus, precisava de toda uma arquitetura, né, de toda uma cientificidade. Sim. Não é uma a estetização da política, né?
A política se torna estética, além dela se tornar estética, ela é o fascismo, principalmente a Alemanha nazi, ela é high-tech. O que é high-tech, né? Ela tem alta tecnologia, ciência avançada. E muito por exemplo, a nossa cirurgia plástica, não é isso que vocês sabem, tá em qualquer livro de história do ensino médio. Cirurgia plástica é algo que surgiu na Segunda Guerra Mundial através da exploração do corpo de judeus. E é uma ciência positiva. Então, enfim, o desenvolvimento das bombas vem junto com o desenvolvimento do computador, da internet. Então, o desenvolvimento da técnica, que a gente considera progresso e ciência, também é o desenvolvimento da barbárie. Essa que é a questão. Esse é o nosso problema civilizatório. Eu acho que a precarização do trabalho que nós estamos sofrendo, inclusive com esse regime aí, a uberização, essa questão dos aplicativos, então esse home office, a própria educação nossa como professores de ensino público básico, vem nesse avanço, essa barbárie, na minha opinião também. A gente percebe mais uma barbárie que fazem. Só que a barbárie é isso, com certeza, tem pleno acordo. O que acontece é que a barbárie, ela não é um elemento retrógrado, é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Ela não é um elemento passado. Quem dera fossem os bárbaros, como diria Constantino Cavafos. Quem dera fossem os bárbaros que estavam lá na Grécia e que iam libertar a civilização humana da civilização grega, sabe? Mas não são esses bárbaros. A barbárie que a gente está falando é a barbárie que é construída através da civilização. Então, o avanço da tecnologia e da civilização ocidental, como ela está posta hoje, ela é o avanço também da barbárie, não é o retrocesso, é o futuro. Esse é o futuro. O futuro é o horror, o futuro do capitalismo é o horror pleno. E me desculpem, eu não tenho esperança alguma. Eu acho que a gente está fudido, muito fudido. E que se a gente quiser levar as coisas a sério, a gente vai precisar tentar entender no que a gente está metido. A gente vai precisar sentar e estudar e tentar decifrar o que é esse nosso momento histórico e quais são as decisões necessárias a serem tomadas aqui e agora. Eu acho que a gente vai passar por um período tenebroso. Tenebroso. Preparem as barras das suas saias, nós vamos atravessar o inferno. Mas isso não significa que eu acho que é que é igual ao fascismo histórico. Eu acho que é diferente. Eu acho que é pior, aliás. Eu acho que a última pergunta, se você quiser, se achar também a esquerda, será que estará fragmentada nas próximas eleições? Eu não lembro quem perguntou, mas inclusive na semana passada, deixa eu ver se consigo pegar aqui, é o Dani. Na semana passada a gente fez uma live também com a professora Roberta Quirino de História, que a gente falou dessa conjuntura política e vieram perguntas e mais ou menos assim nesse sentido. Vale a pena dar uma olhada nessa live, mas logicamente a gente vai tentar mais ou menos responder, que é outro ponto de vista da Natália e vai ter o meu aqui também. Inclusive, ele pode até mudar a partir de agora do que eu falei na semana passada. Acho que eu estou ficando mais fragmentado. Eu já fui mudando, assim, cada pessoa falam. Eu estou tendo um acúmulo, mas é muito interessante também. O que você acha, Natália? Cara, eu não tenho a menor ideia. De verdade, eu não tenho a menor ideia. Tudo que eu falar aqui para você é um chutômetro, assim, sem fim, sabe? Eu acho que a gente está diante... Talvez outras pessoas possam responder isso melhor, me desculpe, Dani, mas eu acho que a gente está diante de um processo de desintegração social. A gente não tem nem certeza de como é que vão ficar as eleições, se elas vão continuar a existir, se elas vão existir, de que maneira ela vai existir. Então, eu acho que tem um problema na esquerda, que a esquerda parece que ela está blefando com ela mesma, sabe? Esse é o problema da esquerda institucional, porque ela tem a coragem de dizer que ela sofreu um golpe, ela tem a coragem de dizer que ela está diante do fascismo e ainda assim esperar as eleições. Porque daqui a 3 anos
as Tá presidenciais. esperando o quê? Tá esperando o quê? Como é que você caracteriza um regime fascista e você ainda pensa se a esquerda vai estar, tipo, fragmentada ou unida? Se a gente está diante do fascismo, eu não sei se estamos, mas vamos supor que estejamos. O meu ponto de vista é que estamos diante de algo novo, com características fascistas, né? Mas é algo além daquilo. Mas suponhamos que, vamos abreviar o nome, vamos falar que é fascismo. Se for fascismo, fudeu. Fudeu, tipo, não tem eleição. Não tem instituição democrática, não tem sindicato, não tem partido. A única coisa que tem é guerrilha armada e clandestinidade. Se o regime fechar de fato, como muita gente espera, eu não sei o que a esquerda quer com a eleição, porque... E não sei se ela tem condições de fazer uma guerrilha armada. Essa é uma pergunta que eu falo muito, Fernando. Não, Né? Nem tem, como, não tem condição de nem fazer como nada, cientista a gente só tem social. condição de perder. Não tem, a gente não tem condição de fazer nada. Para nós, a Xuxa é a nossa, como você acabou de dizer, uma verdade, né? A Xuxa é a nossa representante do anarquismo, do antifascismo. Então, o que a gente espera? Eu acho, se eu fosse falar bem institucional, bem friamente, pegando nas balas, e também acho que uma coisa que você falou hoje, assim, eu não vou nem falar da esquerda, eu vou falar da direita. Existe a direita Bolsonaro, existe a direita Luciano Huck. Essas duas direitas, elas estão entrando, elas estão, eu acho que elas sempre estão juntas. Elas querem uma coisa aí, acúmulo de capital, elas querem exploração, elas querem precarização. Tanto faz uma ou outra, cada uma nas suas violências. Não sei se a Natália concorda comigo, cada um no seu ponto de vista de violência. Se as duas tiverem que unir, vão se unir. A do Luciano Huck, a do Bolsonaro, a do Dória e a do Centrão. E se elas tiverem que fragmentar, elas vão. Na minha perspectiva, elas estão fragmentadas e se espera um acordão entre elas. A gente fica perguntando ao impeachment do Bolsonaro. Hoje 7 horas da manhã, o Queiroz achou. Hoje, meio-dia, o ministro da Educação caiu. Então, daqui a pouco, quando eu terminar a live aqui com a Natália, o Bolsonaro já vai resolver o processo de impeachment. Tem muita gente acreditando nisso, Natália. Tô falando, tem muita gente achando que até amanhã já vai ter um... Eu sei. Não acho, gente. Eu acho que isso, inclusive, pode rolar um acordão e esse homem ficar até 2022. Se vocês querem que ele saia, então é isso que a Natália falou. Então vamos pra cima, vamos tirar. Não sei se é isso que ela quis falar também, né? Mas ele como presidente, como ele tem a caneta, ele tem o poder, ele tem as armas, ele tem um exército, ele tem tudo ali nas mãos dele, ele vai permanecer até 2022. Se pá, ele se elege mais ainda, se a gente pensar que vai ter eleições em 2022. Ele tem tudo para se reeleger também. Só pelo fato de ele estar no poder. Se eu fosse pensar bem friamente, fazendo uma análise bem assim, porque das poucas coisas que leio, das poucas coisas que a gente observa. Mas a direita em si, ela meio que entrou o grupo aí entrou em conchavo. Você mesmo falou assim, olha, esse homem é um monstro que ela criou. Então, vamos ser... Mas antes, quando não tinha esse monstro, todo mundo vivia bem. Vivia bem. Traduzindo traduzindo o deboche que você falou, Natália, na primeira coisa. Então, agora, falando de esquerda, não sei se ela vai estar fragmentada ou vai estar unida e se ela estiver em algum lugar. Pode ser que ela entre até dentro desse acordão aí também, alguns setores que se dizem de esquerda. Eu estava na manifestação. O PT vai ser o primeiro, inclusive, a entrar nesse acordo para se defender. Eu estava... É muito difícil. Eu acho que a gente está num momento que é muito difícil tentar prever o que vai acontecer, apesar de ser imprescindível para a ação política tentar prever alguma coisa. Mas eu acho que a nossa tarefa nesse momento, e aí tentando responder um pouco o Pedro Gamino, que fofo, ele foi meu aluno na ETESP, ele está aqui. E também tentando me comunicar já com a pergunta do Daniel, eu acho que a nossa tarefa imediata é, primeiro, apoiar, com certeza, a luta de pessoas que são hoje trabalhadores, né, que estão na rua mais imediatamente. Então, são os trabalhadores dos transportes, são os trabalhadores, são os motocas, né, são os trabalhadores do call center,
são esses trabalhadores precarizados dos Ubers, e a gente prestar atenção na movimentação deles. Dia 1º de julho, por exemplo, tem uma greve marcada dos motocas, que é uma pauta que eu defendo, é uma pauta na qual eu acredito. Por quê? Porque está sendo uma organização que está surgindo por parte dos próprios motoqueiros, entregadores de iFood, que é uma categoria absolutamente precarizada, que está sofrendo horrores com esse processo da pandemia. Então, existe uma classe intelectual conservadora de esquerda que ela está em casa falando assim, ai, que medo do fascismo, enquanto esses trabalhadores estão na rua enfrentando todo esse processo que está acontecendo. Então, se existe alguma resposta, eu imagino que essa resposta vai vir desses trabalhadores, e assim como nos Estados Unidos, dos negros desempregados nas periferias, nos guetos, afastados e sofrendo diretamente com as violências do Estado. Eu não acho que a esquerda tenha condições de dar nenhuma resposta. A resposta, se ela vier, ela vai vir das massas, dos trabalhadores, que vão se revoltar contra o processo que o Bolsonaro está colocando elas. E qual que é o papel da esquerda? O papel da esquerda, na minha opinião, é claro, me desculpem, podem haver opiniões divergentes. Na minha opinião, o papel da esquerda é se somar nessas fileiras desses trabalhadores, é se somar nessas fileiras desses oprimidos e não tentar dirigi-los, não tentar dar a pauta do movimento, como faz o Biden lá nos Estados Unidos, ou então o Bernie Sanders, que eles, inclusive, eles são rechaçados pelo Black Lives Matter. Então, eles não têm uma resposta para a comunidade negra norte-americana. Quem tem a resposta? A resposta não existe. A resposta ela vai se dar dentro da própria luta, ou ela não vai se dar. Ou a gente vai encontrar respostas se movimentando no interior da luta dos oprimidos, né? Ou a gente não vai ter uma resposta, porque não é assim, não tem uma resposta pronta. Não é assim, você pega uma cartilha, você pega o manifesto do Partido Comunista, ou você pega o programa de transição do Trotsky, você vai lá e fala para o trabalhador assim, olha, vamos lá fazer uma revolução, irmão, porque o capitalismo é zoado. As coisas não acontecem dessa maneira. E, inclusive, a gente está bem cansado, né, de direção, de dirigente, de sindicato, de burocracia. A gente está cansado disso. Então, tem que ter uma aposta na ação política fora dessas instituições. E a esquerda tem que esquecer, sabe? Tipo, eu acho que, inclusive, por exemplo, quando o Boulos entrou na jogada das manifestações antifascistas, das torcidas, os atos perderam em qualidade. Eles não ganharam em qualidade. Eles estavam muito mais combativos quando eles estavam próximos dos protestos que estavam acontecendo nos Estados Unidos. Eu acho que a gente não vai ver um processo revolucionário. E assim, existe dentro da tradição militante o fato de se dizer que a luta contra o capitalismo ela é uma luta de 1000 anos. Ela não é uma luta que ela se resolve com 10 anos de luta, com 20 anos de luta, 30 anos de luta. Talvez a gente não veja esse processo revolucionário acontecer. Então, as insurgências são mais importantes do que as nossas imediaticidades democráticas, né? Claro, tem que dosar isso, mas eu acho que a aposta política, a aposta real, aonde a gente coloca as nossas forças, porque votar tudo bem, vai lá, né? A gente pega o nosso título, vai lá, o Haddad, ele é contra o Bolsonaro, e aí o que a gente faz? Tá bom, vamos lá, a gente aperta o 13, pronto, não acredito nele, mas tá bom. Olha o que vocês me obrigaram a fazer, beleza. Tá, beleza. Muita gente fez isso. Só que acontece que a nossa energia militante não pode estar nas instituições. A nossa energia política não pode confiar nas instituições democráticas. Então, a gente, assim, muita gente de esquerda, ela vai lá, ela vota, e no dia seguinte ela volta para casa para ouvir bossa nova em paz. Então, tá bom. Você acha que isso aí vai resolver o futuro do Brasil? Sei lá, e apertar o 13, você aperta o 13 e sai fora e pronto. E daí você volta para sua casa e fala lá no Facebook que quem votou no Lula ou quem votou no Bolsonaro é culpado pelo fascismo.
Não tem E problema, esperando, pode e, fazer. es- e esperando, igual você falou, esperando que os trabalhadores das periferias, os trabalhadores periféricos, né? Os trabalhadores, ou até os estudantes, eu ouvia muito isso também, ou até os estudantes, os secundaristas vão lá e resolvam a contenda. Ah, já fiz minha parte, estou cansada, mas resolve aí, trabalhadores. Aí quando eles resolvem se Exatamente. surgir, ou os secundaristas, ou até os moleques do funk que não aguentam mais apanhar da polícia, ter os seus rolezinhos, ou dos aplicativos que vai ter, tava vendo ontem a matéria, eles falando sobre isso, vendo várias reportagens no YouTube já, como eles estão se organizando, e a gente simplesmente ou deixa de lado, isso não resolve, ou quando vai para lá, em vez de ir lá para somar, vai lá para pautar eles, para dirigir eles, dizendo Exatamente. que eles, inclusive, não, por eles não ler a cartilha do Marx ou por ler a cartilha de qualquer orientação de esquerda, então eles não têm capacidade de orientar nada, para Exatamente. lugar nenhum. Exatamente. Ou então, quando tem um levante, como o levante dos caminhoneiros, né? Que foi um levante cheio de contradições. E é isso, a esquerda, ela é purista, ela não pode ter contradições, né? Tipo, no movimento dos trabalhadores, não estou falando da direção, a direção tem uma obrigação de não ser contraditória com o movimento real. É diferente, por exemplo, de você não aceitar um erro do Estado. Agora, você vir dizer que um movimento de massas ele não pode acontecer porque ele é de direita, quem é você? Quais são as contradições que aqueles trabalhadores que estão no dia a dia nas ferrovias, tendo que cheirar cocaína, tendo que fazer milhares de coisas para levar a sua mercadoria para o mercado, para levar tudo que você consome para as prateleiras, quem é você para falar o que ele tem que ser ou não ser? Então, o problema da esquerda, a esquerda sofre da doença do dirigismo, né? Ela adora dirigir, mas construir o processo real, ou então enfrentar no corpo a corpo, junto com os movimentos, ela merece. Então, assim, eu acho, a minha única esperança é que a gente veja, por causa do declínio das condições materiais, por causa da crise, é que a gente comece a observar uma movimentação dos trabalhadores em defesa de suas próprias vidas contra as instituições, tanto bolsonaristas de direita, Witzel, Dória, como contra as instituições de esquerda clássicas, né? Os sindicatos, o Partido dos Trabalhadores, o PSOL. Então, a minha esperança é que dessa movimentação surja uma nova perspectiva. Porque, por enquanto, a perspectiva não existe. Não existe. É isso. É isso. Bom, Acho que, Natália, acho que tá bom, né? gente, isso mesmo. Muito obrigado. Acho. Não tenho o que comentar, nem vou fazer aquela coisa agora, vou catar tudo e encerrar, que eu detesto fazer isso. Sabe aquelas mesas que é uma mania de esquerda intelectual. A pessoa fala, já participei de lives, já vi lives que inclusive nossa universidade organizava, assim, umas coisas assim. Nossa, gente, agora ficou difícil aqui. E eu não vou reclamar que eles estão fazendo churrasco ali. Eles estão mais que certo. Olha as nossas questões que a gente coloca aqui. Até esqueci o que eu ia falar. Que às vezes as pessoas vão lá e a pessoa fala, às vezes a mulher fala, e aí chega o cara todo apanhado e tipo, fazendo grande resumão. Pedro, obrigado. Jennifer, obrigado. Eu não sei se a Jennifer falou que tira ele, eu tiro o Fernando, ou tira ele, tira o Bolsonaro, tira ele, o Fernando, para colocar você no meu lugar. Para mim, você já tem que estar no meu lugar. Apresentando as próximas lives, o Henrique está aí. Ó, Pedro, os coordenadores Tira o aí, ó, Bolsonaro, ela tava falando, a gente tira o Bolsonaro e coloca quem? Sei lá, meu, tira ninguém, sei lá o que fazer. Só isso. Eu acho que a questão de. Sabe o que eu achei engraçado? Não, eu entendi. Sabe o que eu achei engraçado? Pode ser que eu esteja louco da quarentena de tanto fazer home office. O movimento da Sarah Winter, ela pegou bombas e jogou contra o STF. Não era a gente que dizia que tinha que queimar as instituições quando a gente estava lá na greve de 2012? Aí eles vão lá e tacam a bomba, puxa o fogo de artifício, e a gente faz
como chama mesmo? Trequinho no Facebook, eu nunca chamava Avatar isso, eu fiquei a live inteira querendo saber o nome daquele. Lá, Avatar. E a gente chamava Avatar e a Xuxa para nos representar. Mas a outra lá foi lá que tacou bomba no STF. Eu achei assim uma audácia. Apesar que eu Não, entendi a coisa do deboche, mas. ousada. O bolsonarismo é super ousado. A esquerda Sim. que é contida, democrática, culta. Bolsonarismo é ousado, é cachorro louco. Sim. É isso. Natália, eu agradeço, pessoal. Agradeço a participação de vocês. Acompanhe aí nas nossas redes aí as próximas lives. Vamos ver se vai ter uma live quinta-feira. A live que ia ter quinta-feira ia ser sobre um rapaz cadeirante. Ele ia falar sobre questão de acessibilidade Muito para legal. cadeirantes. E ele ia trazer, inclusive... Só que ele pediu para adiar mais umas 2 semanas. Então, a gente vai ter essa live. A gente avisa. Vamos ver se vai ter outra na quinta-feira. Mas eu só resolvo isso amanhã, gente. Sexta-feira eu resolvo que eu vou fazer na próxima quinta, quando não tem a live. Consigo. Mas no sábado, 7 horas, lutas LGBTs na América Latina. Tudo bem? Mas fiquei triste pelas expectativas apresentadas. Mas tem luta, tem luta. Dia primeiro tem luta dos aplicativos, as lutas não vão parar. Eu acho que as nossas perspectivas institucionais, elas estão realmente muito horrorosas. Mas as Eu nossas acho. perspectivas de luta, elas vão aumentar. Olha o que está acontecendo no coração do Império. Olha o que o George Floyd foi capaz de movimentar no coração do Império. Aquilo não é uma brincadeira. O Trump vai perder, inclusive, as eleições por causa daqueles movimentos. Eu acho importante a gente se animar com a luta. E você falou uma coisa assim, já que uma coisa animador, ou talvez uma coisa, talvez não consiga fazer o que vai acontecer em 2022, mas posso, quer dizer, eu peguei a bola de cristal aqui. Mas quando a gente passa por um momento de crise, como a gente está passando essa pandemia, que não inclui economia, política, saúde, sanitária, a vida das famílias, e envolve várias classes, não estou dizendo que a pandemia, eu sou das perspectivas dos comentários anteriores, a pandemia para a classe trabalhadora ela é mais perversa que para a burguesia, mas ela coincide também, eu acredito que isso vai ter revoltas, as pessoas vão se contestar, a gente já viu aí algumas manifestações antirracistas que estão acontecendo esse mês, aqui no Brasil, dos trabalhadores de aplicativos, e outras virão. É só a gente ficar Com certeza, antenado com e certeza. Eu e acho não. que essa tem que ser a nossa perspectiva. Eu acho que Buscar alimentar essas lutas. eu acho que é isso. Inclusive, aconteceu aquela revolta lá na Zona Sul, né, por justiça pelo Guilherme. Sim. Foi uma revolta forte, uma revolta que não deixou barato, né, a morte daquele menino. E eu acho que elas têm que se propagar. É isso mesmo. É isso. Então a gente fica atenado a isso e ver o que pode acontecer nas nossas eleições municipais, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Trump, que é no próximo semestre, então, para ver, e acho que ver essas lutas, ver essas disputas, esses diálogos, e fazer isso com a Natália e talvez nos aconselhou, vamos dizer assim, fazer o que... Vou pegar a palavra que é mais bonitinha aqui. Revisar erro de avaliação histórica, para a gente sempre não cair no erro de avaliação histórica, que não é brincadeira. Muito obrigado, gente. Até a próxima live. Muito obrigado, Natália. Dá um beijo aí na família aí. Tchau, tchau. Obrigada, Fê. Obrigada, pessoal. Tchau.